entrevista ao vivo para o Banco Santander, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou que houve atraso nas medidas de enfrentamento ao coronavírus, mas saudou o esforço recente do governo de ampliar o diálogo com os partidos. Maia afirmou que o Congresso trabalha para reduzir os tensionamentos políticos provocados pelo Executivo e criticou a falta de um pacote de medidas econômicas estruturado para o enfrentamento da crise. Acompanhe os principais trechos dessa entrevista. Atraso no enfrentamento. Como ninguém programou direito, né? Eu acho que o Brasil faz parte desse grupo de países, não é uma crítica ao governo, é uma constatação que nenhum de nós, ali no Carnaval, estava com uma previsão tão clara de qual era o impacto na economia e de como é que o vírus entrava no nosso país e nos outros países. Então, eu acho que isso primeiro já é um primeiro ponto que atrapalha, né? Porque eu me lembro daquela reunião lá naquela semana de 9 de março, com o ministro da Economia, com o Roberto Campos e com o Mandetta, que a gente viu nitidamente que os impactos na economia não estavam projetados ainda. Conflitos políticos. No meio disso, esses conflitos políticos, né? Com o ministro da Saúde, depois com o ministro da Justiça e, de forma permanente, com o Parlamento, que continua, e com o Supremo, dois conflitos que continuam, que geram sempre uma sinalização ruim, né? Apesar de tanto o Supremo como o Congresso, as reações têm sido sempre reações de não estimular, né, um conflito, né, uma crise política nesse momento. Divergências no governo. Quando alguém olha esses conflitos políticos no meio de uma pandemia, as pessoas devem certamente aumentar o seu nível de preocupação, né, de estressamento em relação à gestão da crise e depois às soluções futuras, né? A gente já vê que há no governo nitidamente um conflito de posições que está ficando cada vez mais clara, né? Entre o que pensa a equipe econômica, né, e o que pensa, né, o próprio presidente da República. Na votação essa semana ficou claro isso, né, em relação àquele artigo, né, da excepcionalidade dos servidores. Divergências no Congresso. A forma de distribuição é divergente, mas isso não nos divide, né? É legítimo que uma casa faça de jeito. Agora, é óbvio que na hora que o Senado arquiva o nosso projeto e coloca outro para ter o poder da palavra final, se nós quiséssemos, isso podia dar um atrito enorme. A nossa decisão foi não atritar. Consultei no domingo todos os líderes, fiz reunião com grupos de líderes no domingo à noite, na segunda de manhã, para entender o que todo mundo pensava e dando a minha opinião, que achava que a gente não deveria conflitar, porque o problema de estados e municípios era muito grave para a gente transformar essa questão de como distribuir um valor que nos 4 meses é muito parecido, da forma que cada um entenda. Essa divergência não era o ponto principal. Futuro das reformas. Um endividamento público caminhando para o patamar que vai caminhar, não sei, 90%, né, da nossa riqueza, 95%, a gente não sabe ainda qual vai ser o patamar. As nossas reformas vão ter que ser pensadas de outra forma. A questão tributária, qual vai ser a reforma tributária que vai ter que ser implementada? Vai precisar fazer, mas é a de bens e serviços? É olhar a questão da renda? Não sei, isso aí a gente vai ter que olhar com a equipe econômica, com os economistas, né, que tratam do tema. Administrativa, eu estou convencido que no segundo semestre a discussão vai ter que ser em outro patamar, né? Talvez para segurar, controlar uma relação dívida-PIB maior, né? O remédio talvez tenha que ser maior também. Base do governo. Eu acho que o governo ter uma base é bom. Acho que o governo organizar essa base de forma transparente, aberta, né? Eu acho que ajuda o governo a que o governo possa... O governo estava sem, Ana Paula, sem partido para pedir verificação de votação nas matérias de interesse do governo. Porque o PSL, a liderança do PSL é do grupo que não ficou com o governo, e o governo só tem a liderança do governo. A liderança do governo não pode pedir verificação das matérias, não pode obstruir as votações. Então, ter uma base é fundamental, e com partidos que têm influência e experiência no parlamento brasileiro. Pós-pandemia. São muitos problemas que a gente ainda vai ter que enfrentar, e acho que o papel agora nosso, muito mais
em vez de ficar muito propositivo, acho que mais importante agora é olhar o que já foi feito, o que vai precisar ser mantido, aí vai ter que ser uma posição que o governo vai ter que nos colocar, e a pressão vai ser grande. E em relação a coisas novas, a gente tem que tentar ir monitorando com cuidado para não deixar, né, que a gente acabe desorganizando, né, os gastos públicos no Brasil.